De lá para cá, depois que ele ganhou, Flávio não foi visto cultuando a Deus em nenhuma igreja mais. Nós só vimos ele em local público fumando vapor. Uhum. E até onde eu sei, evangélico não fuma vapor. Uhum. E aí, quando ele se torna um presidenciável, aí você vê ele de novo na igreja. Uhum. Ou seja, claro que eu não estou julgando a fé dele, mas minimamente o que eu consigo perceber é que ele se desviou, eu estou falando a nossa linguagem, né? Uhum. Ele se desviou da fé, não é? E por algum momento ele voltou para Jesus. Então ele é um novo convertido, né? Minimamente tratando. Agora, crente, evangélico, não. Aliás, eu até digo que o Flávio ele é um crente fake, tá? Ele é um crente fake. Ele não é verdadeiro, tá? Porque aquele que é verdadeiro caminha com Cristo o tempo todo. Aí anda na verdade. Tony, tem várias questões que eu queria abordar com você. Você falou agora da mentira. O Flávio Bolsonaro ele foi flagrado numa mentira de uma forma pública absolutamente vexatória. Ele deu uma risada quando foi perguntado como é que ele via do filme ter sido financiado pelo Vorcaro. Ele deu uma risada, mentiu descaradamente. Depois ele tentou florear mais essa história aí. Enfim, não dá para engolir essa, né, Tony? Como é que o crente vê um mentiroso como esse aí? Já que a própria Bíblia, se eu não estou equivocado, João 8,44, né? Diz que a mentira é a voz do capeta, do diabo, né? Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Eu estou querendo saber quem é o pastor do Flávio Bolsonaro e qual é a igreja que realmente ele é membro, porque eu não sei ainda. Isso é onde ele toma ceia, que eu também não sei ainda. E se ele é dizimista, né? Mas o dízimo dele, não, esquece o dízimo dele. O dízimo dele não é bom. Não é bom, porque você não pode colocar dinheiro sujo no templo, pelo amor de Deus. Deixa para lá. Dízimo não, pelo amor de Deus. Dízimo é algo muito sagrado e que é fruto do trabalho. Não é fruto de nenhuma outra fonte que não seja o trabalho, né? Mas isso deixa para lá. Eu estou querendo saber quem é o pastor dele, por quê? Porque qualquer um membro da igreja que fosse pego na mentira, como Flávio foi pego, seria disciplinado, não é? Mas o Flávio simplesmente mentiu e nada aconteceu com ele. Esse cara não tem pastor, irmão. Esse cara não tem igreja. Porque se tivesse, esquece, eu sou pastor de igreja, tá? Se eu pego um membro da igreja fazendo o que o Flávio fez, mentindo na consistência. A questão não é a mentira, é a consistência da mentira, irmão. O cara mente assim, tá vendo? Aquela mentira, é o suprassumo da mentira. Uhum. Ele chama um jornalista de militante. Não é? Eu queria ser uma mosquinha só para estar no carro dele. Quando ele entra no Vamos carro... fechar a gente. Quando ele sai ali do Supremo e ele entra no carro, eu acho que ele já entra meio tonto, né? Uhum. Como é que o cara sabe de negócio desse, tá. E aí o motorista dele, eu imagino, ou um dos assessores dentro do carro, deve ter dito, chefe, pensei que o senhor nem fosse sair de lá. O quê? O que foi? Uhum. Descobriram tudo, chefe. O quê? O senhor não viu ainda a imprensa? Não, está aqui, ó. Já está aqui, já. Ou seja, é que ele saiu de lá sem saber o que estava rolando aqui fora. Então, ele mentiu consistentemente. Tony, eu vi uma fala do pastor Caio Fábio, ele dizendo como o Lula poderia se aproximar mais dos evangélicos. E ele diz o seguinte, olha, esse negócio de ficar conversando com lideranças de estruturas evangélicas, isso não funciona. O que funciona é chegar até a base. O que funciona é fazer política pública para as bases, falar com os pastores dessas bases. Isso é possível, Tony? O pastor Caio Fábio está equivocado nessa visão? Ele não está equivocado. Eu só acho que ele não falou tudo. Tá? Eu só acho que isso aqui não falou tudo. Zé, presta atenção. O voto evangélico ele é um voto muito sensível. Por quê? Porque é um voto moral, é um voto baseado na moral, certo? Diante de todas as benesses, diante de todos
os gestos que Lula já fez ao longo desses 3 mandatos, que a própria Dilma fez também, né? Quem transformou a música gospel em cultura nacional foi a Dilma, foi lá no governo Dilma, tá certo? Não há nenhuma organização religiosa mais beneficiada Bora bater essa meta, gente. pelos programas sociais de Lula do que nós evangélicos. Eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu tô indignado porque tá faltando muito pouco de meta e a gente não bate, mas tô surpreso com uma outra coisa. Rapaz, quase 4 horas de live, 326 pessoas assistindo, gente. Isso eu tenho que agradecer a vocês. Obrigado por todo mundo que tá acompanhando. Desculpa pedir grana, gente, mas a gente tem que manter aqui o nosso canal em franco crescimento. Vamos lá. Tá bom? Eu até diria que a gente compete muito com os católicos. Por quê? Porque nós somos a base da pirâmide social, amigo. A gente está lá na base. E aonde que esses programas sociais chegam? Na base. E ali está os 30% do voto do Lula, porque é um voto de gratidão, certo? Mas há uma parte do eleitorado evangélico que não se conforma do Lula e do seu governo, né? Até por uma questão democrática também, mas estarem aliados com grupos, não é? Que se tornam oponentes aos nossos princípios. Por exemplo, o que acontece hoje com a esquerda? De 20 anos para cá, a esquerda abraçou uma pauta que nunca pertenceu a ela, que é a pauta do identitarismo. Nunca pertenceu à esquerda essa pauta. Lá vem. Mas a esquerda abraçou Groselhada. essa pauta. Então, quando a esquerda abraça movimentos, por exemplo, falo isso com muito respeito, como grupos LGBTIQIA+, e abraça como se esses grupos fossem seus, tá certo? Como se aquilo ali fosse supra. É porque os grupos LGBT são o cerne da luta de classes, né, Ottoni? Né? É complicado essa fala dele. Fumo da esquerda. Vamos fechar, gente. Não é? Aquilo ali não tem ideologia, irmão. Aquilo ali é grupo identitário. Esquece, tá certo? Então vamos lá. Quando a esquerda faz isso, o que ela faz? Ela abraça um grupo que tem 2 inimigos. Eles falam isso. Quais são os 2 inimigos do movimento LGBTIQIA+, no mundo inteiro? A família e a igreja. Ele está demonizando. Entendeu como é que é? Então, cara, não dá para acender vela para 2 santos. Aí o cara da igreja fala assim, peraí. O Lula, então, abraça esse movimento. E aí, no surgimento do bolsonarismo, ele vem dizendo, eu sou aqui, ó, eu sou daqui, eu sou da fé, eu sou da família. Aí, nós fomos lá para Bolsonaro e abraçamos Bolsonaro, que não tinha vergonha de abraçar as nossas crenças, os nossos princípios e os nossos valores, enquanto sociedade. Não é? Mesmo que de forma absolutamente oportunista, mentiroso, vigarista. Olha só, mesmo Lula tendo casado 3 vezes, porque ficou viúvo 2. E ele casou 3 porque separou 2. Mesmo, certo? Mesmo Lula tendo mais misericórdia aí, e fazendo o que Jesus manda fazer com os pobres, e atendendo os pobres, e Bolsonaro não tem uma política pública para o menos favorecido. Não entregou uma casa. Aliás, um negócio engraçado, Ottoni. O Flávio Bolsonaro ele vive dizendo que o slogan dele é vamos resgatar o Brasil. Resgatar o Brasil do quê? A única coisa que eles deixaram de legado foi mais de 750 mil mortos, né? Aliás, essa estatística, Ottoni, ela é uma estatística falha, porque ela registra as pessoas que morreram de Covid. Porque se for incluir nesse volume de óbitos todas as pessoas que morreram 1, 2, 3 anos depois, em razão das sequelas da pandemia, claro. esse número passa de 1 milhão mole, mas passa mole. Então, é uma catástrofe que a gente teve no nosso país, que, infelizmente, o Procurador-Geral da República, o anterior e esse agora, né, não estão tocando o dedo na ferida,
Porque esse foi o pior crime que o Bolsonaro cometeu, e que as pessoas estavam ali defendendo o que ele defendeu, antes de ter a tentativa de golpe que aconteceu no nosso país. Mas eu quero entrar na questão atual também, Tony, que é a questão do filme, o tal filme. Essa história é a seguinte: o Flávio Bolsonaro amanhã deve completar um mês que ele declarou que ia prestar contas desse filme. O Mário Frias disse também que prestaria contas desse filme. Mas já passou o prazo dele, né, do Mário Frias. Pois é, eu já cravei que ele não vai mostrar absolutamente nada, ele vai dar uma desculpa, porque no meu entendimento é o seguinte: ele só vai mostrar alguma coisa, se for processado, porque ele vai ter que mostrar alguma coisa em sua defesa, mas ele vai ter que mostrar um monte de coisa fraudulenta. Qual é a leitura que você faz dessa história? Quem é que pode acreditar que ele... Tem uma coisa jurídica também, Tony, que eu explico aqui para os nossos inscritos, que muita gente não percebe, é o seguinte: o Flávio Bolsonaro ele diz o seguinte: não tem nenhum tipo de ilegalidade, foi tudo certinho, porque não teve contrapartida. Qual foi a contrapartida que eu dei para o Vorcaro? É uma visão totalmente equivocada, porque a grana que o Vorcaro estava dando para o filme, ou para o Flávio, ou para o clã, já era contrapartida. O crime do artigo 317 do Código Penal já está materializado. Não é assim que o Vorcaro iria dar que o Flávio Bolsonaro daria uma contrapartida para o Vorcaro. O Vorcaro já estava dando a contrapartida para o clã. E fizeram essa história de empresa interposta, né? O Vorcaro manda dinheiro para uma a Entre manda para um fundo, e do fundo vira Triângulo das Bermudas. E aí entra uma outra questão, estou te passando um pacote completo. Os filhos do Bolsonaro, eles não saem do Bahrein. Fiquei encucado com aquilo, eles estão sempre no Bahrein. E o Mário Frias também no Bahrein. E o Paulo Figueiredo também no Bahrein. E tira foto com o Sheik para um lado, foto com o príncipe para o outro. O Bahrein é um país microscópico. E o que essa gente está fazendo? Inclusive num período de bombardeio. O Irã bombardeando aquela região toda, os Estados Unidos em conflito, eles foram lá para o Bahrein. Aí um inscrito nosso me informou: professor, o Bahrein é um paraíso fiscal. Aí eu falei: tem história. Você acha que essa possibilidade é real, ou nós estamos sendo maldosos demais se a gente imaginar que essa triangulação toda foi parar lá no Bahrein? Cara, eu nem sabia se você sabia disso, desses detalhes. Olha só, deixa eu te contar uma coisa aqui, José. É complicado, cara, você perguntar para quem só tem uma conta bancária e pergunta para o contador se ele declarou tudo certinho, porque não quer ter problema com a Receita Federal. Esse negócio de triangulação, cara, é até difícil para a maioria daqueles que... Vamos pingar, gente! 35 só. O que é isso? Porque isso é esquema de gente grande. Isso é esquema de quem sabe como fraudar, como interceptar, como lavar. Cara, eu nem vou na sua resenha poderosa e tão explicadora e tão esclarecedora de por onde esse dinheiro aí do Vorcaro passou, que de privado não tem nada. Pergunta para os aposentados e pensionistas do meu Rio de Janeiro, que perderam 3 bilhões de reais, não é? Se esse dinheiro do Vorcaro ele é privado. Pergunta a eles lá, tá certo? Então, na verdade, o que acontece é que uma característica está estampada: lavagem de dinheiro na veia. Por quê? Porque, primeiro, que o Flávio comete um erro gravíssimo, né? O que acontece? Ele é o tipo do ladrão que ele pertence a uma quadrilha, mas ele quer dar volta na própria quadrilha. Então, ele rouba sem combinar. Então, ninguém sabe o que ele está roubando. E aí, na hora que ele é pego, como ninguém sabe, então cada um vai dando uma versão do crime, do que aconteceu. Exatamente. O Mário deu a dele, o Paulo Figueiredo deu a dele, o Eduardo, porque ninguém sabia o que tinha acontecido realmente. Só o Flávio sabia. No máximo, o Eduardo, tá certo? Que era quem ia receber a grana. Então, ora, se o filme custou
no máximo 69 milhões, para onde ia o restante do dinheiro? 69 milhões já é um dinheiro absurdo para a produção daquele filme, ok? Mas tudo bem, 69 milhões. Tá, mas ele pediu 134 milhões. Como é que fica isso? 131. E aí o Valdemar Costa Neto, que tendo Valdemar como amigo, você não precisa ter adversário, não é? Chega e solta e diz, não, ele foi lá no Vorcaro para ver quanto é que chegaria o resto, né? Para cobrar esse restante. Então está muito claro, só muito apaixonado mesmo, só com muita dissonância cognitiva o cara vai acreditar de que o Flávio realmente ele é um filho preocupado em fazer um filminho para o pai dele. Como é que você vê essa personagem que surgiu, a tal da Carina da Gama, o Tony? Porque ela virou uma multi-mega empresária, né? Essa mulher merece proteção porque ela estaria ali no epicentro de muitas informações? Não, essa merece, tá? Assim como não se tomou cuidado com o Adriano da Nóbrega lá no Rio, não é? E ele foi executado na Bahia, tá certo? Tanto por policiais do Rio quanto por policiais da Bahia. Aquilo ali está uma clara execução ali naquela morte dele. Se ele fosse apreendido vivo, o que você acha que teria de consequência, Tony? Ele iria delatar, ele ia falar, ele ia dizer, tá certo? Ninguém quer dizer, o Flávio Bolsonaro ficou com a esposa e com a mãe do Adriano da Nóbrega durante 10 anos no gabinete, e ele considerado o chefe do escritório do crime com 19 homicídios, Tony. Como é que alguém tem conexão com uma pessoa e não sabe desse histórico? O Flávio Bolsonaro vai dizer, não, depois que eu soube que ele virou criminoso. É possível você ter uma estrutura dessa dentro do seu gabinete sem saber dessas conexões, Antônio? Claro que não, isso é claro que não. Primeiro que você só leva para o seu gabinete, e eu sou político, eu sou parlamentar, não é para ir para o seu gabinete, é uma triagem imensa, até porque você não tem vaga para todo mundo, certo? Ali no gabinete são os privilegiados, tá certo? Então, até porque muita gente boa querendo entrar, mas só que não tem espaço, não é? Então, você vai locando os outros em outros lugares. Agora, gabinete não. Gabinete é algo mais íntimo, é algo mais particular, é algo mais pessoal, é algo mais ligado ao deputado, tá certo? Então, prova essa é que... Outra coisa que não é comum, você ter 2 pessoas, 2 parentes no gabinete, não é comum. Ou você atende a mãe, ou você atende... Não é, no caso, a esposa, não é do Adriano. Não, você atendeu as 2 pessoas, tanto a mãe quanto a pessoa. Então, Zé, tá muito caracterizado. Agora, voltando sobre essa moça, ela precisa realmente ter uma segurança reforçada. Precisa mesmo, porque é nítido que ela é uma laranja. Eu não sei se é lima, se é da terra, eu não sei, mas que ela é laranja, esquece. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!